Nós estamos na série de fevereiro, Batalhas do Coração. Domingo passado a mensagem foi entre o poder e o serviço. Nós estudamos a maneira de Jesus compreender o poder e a autoridade, a maneira que nós tendemos a compreender isso, né? Muitas vezes de uma maneira extremamente deturpada, o uso do poder e da autoridade. Mas a segunda batalha do coração que nós vamos tratar hoje, ela se relaciona com uma realidade muito complexa nas nossas vidas e tem a ver com a maneira como nós, por exemplo, encaramos esse momento que nós estamos aqui juntos em um dia de domingo, um monte de pessoas legais fazendo coisas legais num lugar legal. E há 20 dias, mais ou menos, 15 dias, 20 dias, o Ministério de Música me convidou para dar uma palestra no treinamento de todos os nossos músicos e cantores. Foi lá na capela, tivemos um almoço depois, um treinamento para 2017, não só na área técnica, na área de discipulado, e me convidaram para dar uma palestra inaugural, era um dia de treinamento, e eu comecei a pedir a Deus uma ideia sobre o que eu dizer para aquelas pessoas. Olha só, uma ideia sobre o que eu teria a dizer para aqueles irmãos e irmãs. E eu fiquei deveras inquieto naquele momento, porque como músico, eu poderia ser tentado a falar sobre algo na área de excelência, na área de ensaios, mesmo percebendo que a nossa turma tem se superado a cada tempo, né, gente? Vocês têm visto, são várias bandas, são mais de 100 músicos e cantores e cantoras aqui, fora o coral, que vai voltar, gente, em março. E eu fiquei, Deus, o que é que eu vou falar para eles? O que é que eu vou dizer para eles? E aí me veio ao coração esse texto que eu vou ler para vocês, que eu nunca preguei na igreja sobre ele, então há textos que eu já preguei 2 ou 3 ou 4 vezes durante esses 13 anos aqui com vocês, mas esse eu nunca ministrei. E quando eu li, e quando eu entrei no texto, quando eu fui fazer uma análise histórica daquele momento, eu fiquei em profunda contrição diante do Senhor, e eu cheguei para aqueles homens e mulheres naquele dia, capítulo 5, verso 21, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. E todos olharam para mim naquela manhã e... todos ficaram em perplexidade, inclusive eu, quando nos apercebemos que quem está falando isso é Deus, e Deus não está falando isso para pagãos. Deus não está falando isso para não cristãos. Deus não está falando isso para ateus. Deus está falando isso para o seu povo. E Deus está olhando para o seu povo e dizendo: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, as suas assembleias solenes. Agora imaginem a cena: Israel, Jerusalém, um templo lindo que Salomão construiu, um templo que serviu de sinal para os povos da terra na antiguidade, sobre a presença de Jeová naquele lugar. Templo que foi uma das maravilhas do mundo antigo, templo que assombrou reis da terra, inclusive a rainha de Sabá. Um templo lindo, com muitas coisas de ouro, sacerdotes vestidos impecavelmente, com detalhes que foram dados lá no livro de Levítico, sobre como deveria ser as vestes dos sacerdotes. Os levitas, ou seja, os cantores, os adoradores, também vestidos impecavelmente.
E as pessoas de todo o reino de Israel percorrendo, às vezes, quilômetros e quilômetros e quilômetros, para chegar naquele templo e oferecer sacrifícios a Deus. Imaginem isso, essa cena de pessoas totalmente preocupadas em não falhar exteriormente falando. E se vocês lerem, por exemplo, o livro de Levítico, que é um dos livros do chamado Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros das Escrituras, que é a lei dos judeus, a lei que foi dada por Deus a Moisés, vocês vão ver, gente, que, por exemplo, as prescrições sobre o tipo de sacrifício, como devia ser o cordeiro, não podia ser ter manchas, não podia ser pintadinho, tinha que ser ali inteirinho, lindo. As ofertas de cereais teriam que vir das primícias da colheita. Eram detalhes tão profundamente estabelecidos por Deus. E havia então ofertas pelo pecado, ofertas de comunhão, holocaustos, ofertas expiatórias que eram feitas uma vez por ano na Páscoa, quando o sacerdote pegava um cordeiro, ali ele pegava 2, na realidade, bodes, e adentrava no Santo dos Santos, e ali uma vez por ano ele matava um dos bodes ali no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, o outro ele mandava para o deserto, chamado bode emissário. Quando você lê o livro de Levítico, você fica perplexo com o detalhe do que Deus havia estabelecido para aquele povo, e olhe mais, um detalhe que, embora perfeito, não passava de um símbolo da santidade do Deus triuno. Óbvio que nós estamos em outro tempo, nós estamos no tempo da nova aliança, e nós cantamos aqui sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas aquelas cerimônias, todas aquelas simbologias, o tipo de cordeiro, o tipo de festa que se celebrava, as festas religiosas do povo judeu, eram na realidade, como o escritor de Hebreus nos diz, né, eram fragmentos, eram símbolos, eram apenas uma antevisão do que seria quando o único digno de morrer por nós em substituição viria ao mundo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus usa Amós, ele vê toda aquela cena, homens, mulheres, crianças em filas, eu diria quilométricas, em dias de festa religiosa, para oferecer os seus sacrifícios. Os mais ricos levavam um cordeiro, os mais pobres levavam uma pombinha, outros levavam apenas cereais. E ali os sacerdotes, impecavelmente treinados no ofício da religião, colocavam a mão, por exemplo, sobre o cordeiro, e ao ato de colocar a mão sobre o cordeiro, só ele poderia matar o cordeiro e oferecer a Deus, não a pessoa, mas o sacerdote a que ela entregava a oferta. Então ele sacrificava aquele cordeiro. Ao botar a mão sobre a cabeça do cordeiro, era o significado simbólico de que o pecado daquele que oferecia estava sendo colocado sobre aquele animal, e que o pecado dele então seria expiado no sangue daquele animal. Aí você pergunta, peraí, então eles estavam oferecendo de acordo com as prescrições levíticas? Sim. Eles estavam no lugar certo, no templo, oferecendo conforme determinado? Sim. Os sacerdotes se vestiam como devia? Sim. E por que que Deus então olha para eles e diz, eu detesto isso? Eu detesto as festas de vocês. Eu detesto as reuniões solenes. E eu fiquei pensando, Deus, esse texto foi escrito há 2000 e tantos anos. Como aplicá-lo hoje, em pleno século 21, nesse lugar legal, com pessoas legais, bem vestidas, que saíram de casa, que estão aqui, que lotam esse auditório, que ocupam até a última cadeira extra, e estamos aqui, cantamos músicas, estamos aqui. Este momento para nós é um momento solene, sim ou não? Nós nos reunimos solenemente agora como igreja de Jesus, e estamos aqui solenemente reunidos. Então eu posso fazer uma ponte, quando ele diz eu odeio as suas assembleias solenes. Se Deus estivesse falando hoje, ele está falando agora para nós, ele estaria dizendo assim, eu odeio esses cultos, eu odeio essas missas.
E o que ele estaria então dizendo sobre festas, suas festas religiosas? O que ele estaria falando sobre isso? A gente sabe que nos vários ramos do cristianismo, umas denominações como o catolicismo, o anglicanismo, até o luteranismo, tem muitas festas religiosas. No braço batista nós temos poucas festas religiosas, mas nós temos o quê? Nós temos as nossas cantatas de Natal, nós temos a nossa Páscoa, nós temos as nossas cantatas, todo mundo impecavelmente vestido, o som impecavelmente passado, todas as coisas colocadas no seu devido lugar. E imaginem, o que faria então Deus olhar para nós, para esse culto, para as nossas festas, e dizer: Sérgio, eu odeio as festas da Cidade Viva, eu odeio essas suas reuniões cheias de pessoas, eu estou aborrecido com elas, eu tenho vontade de vomitar, Sérgio, quando vocês cantam. Eu tenho vontade de vomitar, Sérgio, quando vocês levantam a mão, quando vocês estão aqui reunidos. O que faria, meus irmãos, o Deus da vida dizer que se sente incomodado com os nossos atos de culto? A resposta é muito simples: Deus odeia religião. Deus odeia as nossas práticas que vão se tornando o quê? Vão se tornando parte de um cotidiano, gente, de cumprimento de obrigações religiosas. Eu era pequeno e me lembrava muito, minha mãe dizia: eu vou logo para a igreja cedo no domingo para cumprir minha obrigação. Talvez tenha gente que diz assim: olha, eu tenho 5 cultos ali no centro de convenções, então agora está muito bom para eu escolher, eu posso ir 8, 10, 4, 6 e 8. Só aqui nesse lugar, mesma palavra, mesma ministração, mesmo evangelho, e você pode dizer assim: ali eu cumpri a minha obrigação, sai de casa. Tem uns que dizem assim: a minha obrigação eu não vou cumprir primeiro, eu vou cumprir por último. Eu vou para a praia, eu vou para o churrasco, eu vou dormir, entendeu? Eu vou comer doce, eu vou roncar, quando for lá 7h30 eu me acordo e vou para o último culto às 8 horas, o corujão da Cidade Viva. Agora, imaginem Deus olhando para mim e dizer assim: meu filho, eu odeio as reuniões de vocês, eu odeio as suas cantatas, eu estou abusado, enojado, eu não consigo mais suportar, então pare de cantar, pare de tocar lira. É isso que ele disse para o seu povo: eu não suporto ouvir o som da sua voz, das suas músicas, eu não suporto ouvir o som dos seus instrumentos. E aqui o instrumento que ele usa é um instrumento daquela época, uma lira. Uma lira era como se fosse uma harpa, um protótipo, um instrumento parecido com a harpa, com 12 cordas. Provavelmente o instrumento, ali que Davi tocava também. Então, gente, o que é que nós estamos aqui? O tema da mensagem hoje, das batalhas do nosso coração, é exatamente isso: entre a religiosidade e a verdadeira adoração. O grande ponto que Deus nos chama a reflexão nessa tarde, e a minha palavra para quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo, vocês que estão aqui nesse lugar, agora nesse auditório, há uma coisa muito importante. A primeira delas eu já lhes disse, é que Deus odeia a religião. Porque Ele sabe que religião, no final das contas, se transforma em algo automático na nossa vida. Então eu me sinto tranquilo porque eu fui ao culto, eu me sinto tranquilo porque eu fui à missa, eu me sinto tranquilo porque eu dei meu dízimo, dei minha oferta. Eu me sinto tranquilo porque eu posso pegar a semana toda, vestir uma capa de cristão, entrar dentro de um auditório, levantar as minhas mãos, cantar coisas a Deus que são totalmente incoerentes com a vida que eu levo de segunda a sábado. Então eu lhes pergunto, sejamos transparentes: o que faria Deus dizer que odeia as nossas canções? O que faria Deus dizer: Sérgio, eu não suporto os seus sermões? Você prega legal, meu filho, você faz o estudo, legal, você faz a análise da história, você faz tudo isso, mas eu não suporto te ouvir. Essa palavra veio como flecha no nosso coração naquela tarde, naquela manhã. Por uma razão muito simples. E aí é que está. Todo símbolo religioso, todo ato cultico, todo sacrifício, mesmo na era do Velho Testamento, Deus estava muito menos preocupado com questões externas e muito mais atento com as batidas harmônicas do coração
daqueles homens e mulheres que iam oferecer os sacrifícios. Agora me diga uma coisa, é muito fácil você chegar para o sacerdote e dizer assim: eis aqui o cordeiro da minha família, pode matar. Então o sacerdote colocava a mão, degolava o cordeiro, seu sangue era aspergido das diversas formas estabelecidas no livro de Levítico. Então a família dizia assim: estamos tranquilos, então o nosso pecado ficou ali naquele cordeiro, então vamos para casa. Mas a grande questão é que o elemento que move o coração de Deus, que é a verdadeira adoração, ela é muito mais profunda do que um ato exterior que a religião nos ensina a fazer. O que Deus esperava daquele seu povo, muito mais do que o cordeiro oferecido, era o quebrantamento do coração deles diante dos seus próprios pecados. E Deus já diz em outras passagens: eu não resisto a um coração quebrantado. Eu não resisto a um me perdoe, meu Deus. Eu não resisto a uma atitude coerente, consciente, de dizer: meu Deus, eu tenho pecado contra ti nisso, nisso e naquilo. E eu não quero chamar a tua atenção com os meus atos de culto, com a minha música, com o meu instrumento, com a minha homilia, com a minha oratória, com os meus dízimos, porque eu quero chamar a tua atenção com o meu coração. Eu quero chamar a tua atenção com aquilo que o Senhor vê em mim, na profundidade de quem eu sou, a despeito do que eu estou fazendo na igreja. A reprimenda do nosso Deus para nós é o seguinte: não tentem me enganar, não tentem me agradar, não tentem querer mover o meu coração através de atos de religião, porque eu não resisto a um coração quebrantado. As demais coisas são superficiais, as demais coisas são meros acessórios daquilo que é a essência da sua vida. Como é que nós traríamos isso hoje para cá, para a nossa realidade? Gente, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo está de cabeça para baixo. A maneira como nós que dizemos ser filhos de Deus, estamos nos comportando socialmente, nas redes sociais e na vida, é vergonhoso. Meu filho criou uma página no Facebook. Estude Fora, eu acho que é o nome. Para dar dicas de como ele conseguiu bolsa, de como ele, as decisões difíceis da vida dele. E aí nós, como é uma coisa da família, a gente impulsionou ali aquela publicação dele. Ele conseguiu 12 mil curtidas naquela publicação, não sei quantas mil visualizações. E ele começou a receber inbox, perguntas. E eu fiquei impressionado com a sexualização dos adolescentes. Queridos, mais de 50% das mensagens que meu filho recebeu foram cantadas. Que aqui não convém. Uma delas, que eu fui no perfil, a menina não deve ter 14 anos, 15 anos. Entrou no inbox e disse: oi gato, vamos trocar fotos? Aí ele disse: esse blog, essa página, é para dar dicas como estudar fora, não para botar as coisas para fora. Mas o que me comove é saber que muitos daqueles perfis que a gente ia fuçar, das cantadas, eram de mocinhas, com fotos de Jesus. Meu Jesus, Jesus toma conta da minha vida. Jesus se tornou amuleto na mão da igreja e de muitas pessoas. Um amuletozinho que eu ponho no bolso. Tirou o dente, você trocou, tem muita gente que trocou, sabe, aquele dente de coelho por Jesus.
É apenas uma troca, é apenas um ato de religião. É um ato cultico sem profundidade, sem verdade. Escuta, eu vou dizer outra coisa para vocês. Eu me lembro que se dizia nos anos 80, e aqui especificamente sobre o movimento evangélico no Brasil, nós temos que ter mais pessoas, nós precisamos crescer. Porque em tese, o movimento evangélico no Brasil é por conversão. Agora está começando a ser apenas por filiação, porque está vindo a segunda e a terceira geração. Mas basicamente quem se tornou evangélico no Brasil ou veio do ateísmo, ou veio do catolicismo, ou veio do nominalismo, católico ou cristão. Então se dizia, não, quando a igreja evangélica no Brasil ocupar as posições, nós vamos mudar essa nação. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Rio de Janeiro, e o Espírito Santo e o Pará são os estados com o maior número de evangélicos no Brasil. E lá não há nenhuma diferença. Deixa eu dar outro dado para vocês. Talvez, como nunca, nas 2 últimas legislaturas no Congresso Nacional, nunca se teve na história tantos representantes, deputados, senadores, evangélicos, pastores, missionários. No entanto, está difícil você não encontrar o nome de um nas listas das delações. Por quê, irmãos? E nós estamos ali nos nossos cultos, com os nossos cangapés, com os nossos gemidos, Jesus! Com as nossas línguas estranhas, as nossas núbrias e balaias e manaias. Somos um povo que, pelo menos midiaticamente, é excentricíssimo. E Deus está olhando para nós e dizendo, para de cantar, cala a boca. Eu não suporto as suas orações, eu não suporto a sua espiritualidade, eu não suporto as suas campanhas de oração egoístas, eu não suporto as suas buscas inconstantes por profecias, para dizerem o que é que vocês têm que fazer na outra semana. Vocês me transformaram em uma cartomante. Parem de cantar, eu não quero ouvir, eu não me interesso com o que você está dizendo. Seu canto é falso, você encena, você é um dramaturgo e não um filho. Você convence pela fala, você convence pelo canto, você convence pela oratória, você convence pela inteligência, você convence a todos, mas não sabe que o primeiro que está sendo enganado a respeito de toda essa performance religiosa é você mesmo. Pare. Eu não me importo com isso. E aí a gente entende que no final das contas, o que o Senhor não está condenando, não são os nossos atos de culto, os nossos atos de festa, é o vazio dentro deles. Se transformaram naqueles bonecos do carnaval de Recife. Na realidade parecem ser muito grandes, mas são conduzidos por uma pequena pessoa. E aí ele encerra a sua fala, o profeta Amós, chega e diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero outra coisa de vocês. E ele diz aqui, se você percebeu o que ele diz no capítulo 5, no verso 24, o que é que ele nos diz? O que é que ele nos diz, igreja? Em vez disso, corra a retidão como um rio, e a justiça como um ribeiro. Qual é o adjetivo que ele coloca aqui? Um ribeiro o quê, gente? Eu quero ouvir um ribeiro o quê? Eu não ouvi um ribeiro o quê? Perene. São sinônimos aqui, retidão e justiça. O
O que é que Deus quer do seu povo, tendo em vista que esse povo foi salvo pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus? Tendo em vista que nós não fizemos nada para sermos salvos, Ele fez para nos salvar. Deus agora se substitui, se humaniza, e toda aquela parafernália, toda aquela complexidade, leia Levítico para você entender do que Deus te livrou, meu amigo. Leia Levítico para você entender do que Deus nos livrou em Cristo. De tanta, coisa para ser feita, e preceitos e tudo mais, todos santos, todos justos, mas incumpríveis. Impossíveis de ser cumpridos. E aí Deus diz, olha, tudo isso é símbolo, tudo isso é temporário, tudo isso é sombra, eu vou substituir todos os sacrifícios do passado, do presente e do futuro, eu mesmo me encarnarei, meu filho encarnará, e ele mesmo receberá de uma vez por todas, de maneira completa, total e eterna, toda a condenação do pecado do meu povo e da minha igreja. Aí a gente olha para uma cruz, essa aqui é bonita, é iluminada, e a gente se reporta a Jesus indo silenciosamente, calmamente, em direção ao Calvário. A Bíblia diz como um cordeiro mudo, ou seja, ele não abriu a boca, ele não fez bé, ele não disse nada, ele apenas estava cumprindo, ele estava dizendo, eu estou fazendo isso por Sérgio, eu estou fazendo isso aqui por João, eu estou fazendo isso por Genésio, eu estou fazendo isso por Maria, por Fernanda, por Tiago, eu estou fazendo isso pelos que vieram, pelos que hoje estão e pelos que virão. Essa é a oração que ele faz em João 17, por aqueles que haveriam de crer nele no futuro, e ele está lá naquela cruz, e ele é ali, ele é totalmente esmagado por nós, o seu sangue é derramado por nós, mas há um detalhe, que é tudo. Qual a resposta nossa a tudo isso? Nós continuamos querendo novos sacrifícios, novas maneiras, entre aspas, de agradar a Deus, com nossos dízimos, ou com as nossas campanhas, e com a nossa canção, e com nossos gemidos, e com nossas unções. E o Senhor está dizendo, para, eu só quero uma coisa, que flua, que corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. O que é que Deus espera de nós enquanto filhos e filhas? Eu vou te dizer, Ele não quer grandes cantores afinados, Ele não quer grandes músicos como o principal, lugares como esse, bonitos, com ar-condicionado, com iluminação. Ele não está interessado nisso em primeiro plano. Ele diz, eu quero ver no meu povo a minha retidão, eu quero ver no meu povo a justiça correndo como um rio perene. Sabe o que é ser reto e ser justo, meu irmão e minha irmã? Sabe o que é ser reto e ser justo, meu irmão e minha irmã? Não é você se satisfazer em atender os padrões do seu grupinho social, do seu grupelho social, do seu partido político. Ser justo, ser reto diante de Deus é simplesmente adequar-se com um coração transbordante de prazer e alegria a tudo aquilo que Deus quer que sejamos. Há uma ética permanente de Deus, há uma ética estabelecida por Deus, e tem muito cristão viajando na maionese, progressistas que em nome de um certo progresso estão negando a ética do reino de Deus, admitindo aborto, admitindo certas coisas, brigas de classe e tudo mais. E o Senhor está olhando para nós e dizendo assim, vão para os princípios, para os primórdios, tenham uma vida que agrade o meu coração, e que essa retidão e essa justiça não sejam temporárias. Por isso que ele adjetiva aqui a justiça, ele diz que a justiça que ele espera de nós é como um ribeiro perene. O que é um ribeiro perene, meu irmão e minha irmã? Você sabe o que é um ribeiro perene, meu irmão e minha irmã? É um ribeiro que não seca no tempo da seca, é um ribeiro que tem água mesmo quando não chove, porque ele é um ribeiro que tem fontes profundas. Ele nasce talvez nas montanhas, nas grandes fontes de água, e eles correm, chova ou faça sol, eles correm, eles são perenes, eles são permanentes. O que é que a gente está precisando na nossa vida? Permanência. Nós somos ciclotímicos, nós somos inconstantes,
Nós chegamos e digo, Senhor, eu vou voltar para Ti agora, Senhor, porque eu estou passando por um probleminha, então eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, olha para o Teu servo, e eu canto e cuida de mim, Senhor, e eu doarei a minha vida por Ti, Senhor, e eu renuncio. Tu não renuncia a nada, cara, tu não renuncia ao ódio que tu tem no coração contra a tua família. Como é que tu vai renunciar a tua vida? Para de cantar bobagem. Ouve o que tu estás cantando, olha para a letra para ver se o que tu estás cantando é pelo menos o que tu desejas para a tua vida, pelo menos o que tu desejas para as tuas decisões que vão ser tomadas às 8 horas da noite quando nós sairmos desse lugar. Olha para essas canções, olha para o que tu dizes, olha para o que tu fazes. Não tentemos enganar o nosso Deus, Ele sabe todas as coisas. Você engana todo mundo, seu pai, sua mãe, seus amigos, seu namorado, e você tenta enganar até a si mesmo, mas nós não enganamos o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a sua igreja, a observar a retidão individual de cada coração. Nós somos uma multidão, talvez aqui não tenha cadeira sobrando para ninguém sentar, mas eu quero te dar uma boa e uma má notícia. Uma má notícia para aqueles que no meio da multidão querem se passar por adoradores, e uma boa notícia que no meio da multidão, mesmo no silêncio dos seus lábios, na desafinação de suas canções, são muito bem conhecidos pelo Deus da vida, são muito bem vistos pelo Deus da vida. Tem gente aqui nesse auditório que talvez se cantar para outra pessoa que estiver do lado, a pessoa diga, vamos calar a boca que eu não aguento te ouvir não, que tu é desafinado com força, mas o Senhor está ouvindo, porque a melodia está saindo lá de dentro do coração, e o Senhor diz, canta mais, e engana aí, enche o saco desse cara afinado que está na tua frente cantando aí, porque eu conheço a vida desse cara afinado, eu conheço a vida daquele guitarrista, daquele outro, eu sei o que está por trás da vida do baterista, até da sua vida, meu filho Sérgio, eu sei quem você é. Não tente me enganar. O que eu espero de vocês e o que eu dou a vocês como capacidade para que eu espere isso de vocês, eu derramei o meu Espírito Santo sobre a vossa vida, eu derramei o meu Espírito Santo sobre o seu ser. Ele te habilita a ser como o meu filho, Ele te habilita a tomar decisões justas e retas na sua vida, Ele te habilita a perdoar quando você quer odiar, Ele te habilita a falar a verdade quando você vive uma vida de mentira, miserável. Ele te ajuda sim a se reconciliar quando o mundo diz se separe. Ele nos ajuda a levantar de manhã talvez em profunda de tristeza pelas dores da vida e dizer assim, continua caminhando que eu estou contigo, é mais um passo, é mais uma jornada, é mais um vale, mas eu te levarei ao topo da montanha da minha vontade. Irmãos e irmãs, o nosso Deus é vivo, é vida, é poderoso, está no meio de nós. Ele quer mudar a vida da gente, Ele quer mudar a vida do Brasil, Ele quer mudar a cor, o jeito da gente ser. Gente, nós temos uma cor de camaleão, a gente está se adaptando às circunstâncias da vida. O Senhor prefere a monocromia a um colorido hipócrita. O Senhor prefere que você seja quem você é, na simplicidade de quem você é, cantando como você canta, sendo pobre como você é pobre, mas Ele olha para cada um dos seus filhos e filhas e diz, canta mais, prega mais, que eu quero te ouvir. A tua voz talvez seja insuportável ao ouvido dos outros, mas aos meus ouvidos elas são doces, as tuas palavras são doces aos meus ouvidos. Sabe por quê, meu filho? Sabe por quê, minha filha? Porque esta voz ela é compatível com o coração que você tem. Então eu vou dizer assim, eu quero fazer um convite para você. Se você quer continuar sendo um religioso, satisfeito com a sua religião, não perca seu tempo. Não ocupe lugares nesse auditório. E aqui não é uma palavra especificamente para ninguém, mas é uma palavra do Deus da vida para cada um de nós. Porque a dimensão pessoal do Evangelho não pode ser jamais abandonada. Ele sabe quem eu sou, quem você é. Ele conhece os nossos nomes. E falando sobre o seu retorno, mais uma vez eu lhes digo, Apocalipse 21, não vi templo algum na cidade.
Templos são meios e não fins. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus não nos conhece e não nos conhecerá pelo sacrifício que nós fazemos para Ele. Deus não nos conhece e nem nos avalia pelo sacrifício que fazemos para Ele. Deus nos avalia pelo nível de amor, de respeito, de justiça e de retidão daquele que Ele fez Cordeiro para nos salvar eternamente. Quando dizem que há igrejas em avivamento, o Brasil avivamento, é o país do avivamento. Avivamento nem tem nada a ver com barulho. Avivamento não tem nada a ver com dons espirituais. Avivamento não tem nada a ver com curas em série. O maior sinal do avivamento num coração, numa igreja, é quando os seus membros, de maneira consciente, livre e grata, buscam ser pequenos cristos onde estão, buscam ser como Ele. Eu quero ser como Ele. Nós precisamos ser como Ele. Eu não quero ter o desprazer de ouvir o Espírito Santo dizer ao meu coração: pare de pregar. Eu não quero ouvir a sua voz. Pare de cantar. O seu tom, o tom do seu coração me irrita. Pare de encenar. Eu conheço as tuas máscaras antes mesmo de você as escolhê-las. De você as escolher. Eu conheço as suas máscaras antes de você as escolher. E como estamos entre irmãos e irmãs nessa noite, entendendo a importância de estarmos aqui vencendo essa batalha do coração, ou batalha miserável, o Senhor nos pergunta: qual será a decisão sua hoje? Religiosidade ou verdadeira adoração? O Senhor te pergunta: religiosidade ou verdadeira adoração? Religiosidade ou verdadeira adoração? Que o Senhor nos abençoe, nos livre da hipocrisia da religião, nos faça parecidos com Jesus e tenha prazer em ouvir a nossa voz, e tenha prazer em estar no nosso meio quando solenemente estivermos para adorar o seu nome. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém.